Agora na Onda Oeste, Espaço Fazendeirada do Brasil, com Dr. Rogério Vidal, médico veterinário especialista em nutrição. Oferecimento Rações Terra, porque tecnologia em nutrição não custa. Vale. Alô, Fazendeirada do Brasil! Começa agora o nosso Espaço Fazendeirada do Brasil, o primeiro do mês de junho. Bom dia, Dr. Rogério Vidal. Estamos ao vivo pelo rádio e pela nossa multiplataforma em áudio e vídeo. Bom dia, Andresa Mendonça. Bom dia, ouvintes da Onda e telespectadores da Onda. Mais uma quarta-feira com o nosso Espaço Fazendeirada do Brasil, primeiro do mês, né? Conforme você disse. Primeiro do mês. Então, metade do ano já batendo na porta aí, né, Andresa? Passando ligeiro o tempo. Bacana demais. Igual o nosso programa mesmo, né? Nossa Senhora. Passa rápido. Verdade. Doutor, tem hora que eu tenho que colocar só uma música no bloco aqui. Graças a Deus, a nossa audiência, assim, é estourada. Graças a Deus. Pois é. E eu já falei pra produção. Produção, para de pôr texto ao vivo dentro do programa, senão não tem jeito. Não dá tempo de atender os ouvintes. Doutor, mas que bacana. Hoje você trouxe uma pergunta diferenciada. E de um cara diferenciado, hein, doutor? Pois é, ó. Vamos lá? Vamos lá. Tem uma antes. Depois a segunda pergunta, que é do cara diferenciado. Então vai. O nosso amigo Arthur pergunta sobre, ali de Capitólio, sobre o fator LM+. Tá na dúvida, usa 24 canastas, se muda para 24 mais queijo, que é a ração que leva o fator LM+, e perguntou mais detalhes sobre esse aditivo. Eu tenho falado sempre aqui de alguns diferenciais dos nossos produtos, né? E por falar nisso, um parêntese, a nossa promoção Maio é Mais, hoje é o primeiro dia de junho, ela continua com o Junho é Mais, tamanho sucesso alcançado no mês passado. Então, lembrei disso porque a gente sempre comentou aqui a respeito da diversidade de produtos, da tecnologia de produtos nessa linha de proteinados e agora além do melhor preço com o menor preço. Então, não perca a oportunidade, estendida para mais esse mês de junho aí, a promoção Compre e Ganhe. Junho é mais. Compra um determinado número de sacos de produtos de toda a linha proteinada e você vai receber em bonificação um percentual aí que varia de 5% a 10% sobre as nossas linhas de produtos proteinados, energéticos, proteinados normais, enfim. Continua a promoção, tá dado o recado, mais uma oportunidade aí. Então, voltando à questão da tecnologia, o fator LM+, também, assim como o Ativamix, é uma tecnologia adotada pela Rações Futura e Rações Terra, onde só essas duas empresas têm esses produtos no mercado. Esse produto, o fator LM+, ele é um conjunto de produtos naturais. São óleos essenciais, dentre eles alho, eucalipto, nim, iuca, urucum, orégano. São produtos que cientificamente comprovados trazem ações benéficas para o organismo do animal, especificamente para o ambiente ruminal, para a modulação do rumen. O rumen é o bucho do animal, que é onde acontece a digestão de tudo que o animal come. O bovino tem 4 estômagos, esse é o principal, é a câmara de fermentação, e esses óleos essenciais, eles selecionam a flora que fazem o melhor aproveitamento do alimento no organismo do animal. Então melhora a eficiência alimentar do animal. E além disso, tem dos óleos essenciais, tem ácidos carbônicos, né? Tem nucleotídeos, tem taninos, que são produtos que potencializam essa seleção da flora. E por que o nome LM+? L de lactogênica, M de metanogênica e o mais de gram-positivas. São floras do rumen do animal que fazem uma digestão não tão eficiente como as demais que tem ali dentro daquele ambiente. Então eles controlam esse tipo de micro-organismo para o animal ter uma melhor digestão e aproveitar melhor o alimento, convertendo, portanto, mais em carne, mais em leite. E no caso específico de leite, além da melhoria da produção, da produtividade, melhora também a qualidade do leite. Por isso, inclusive, o nome das nossas rações LM+, queijo, porque com essa melhoria da qualidade do leite, ele acaba melhorando a questão dos sólidos, né?
e da gordura do leite, e isso faz com que você que faz o queijo na fazenda tenha um rendimento de massa maior, ou seja, você gasta menos leite para poder fazer mais queijo. E isso é economicidade, isso é padronização do produto, ou seja, é mais qualidade, né, do produto final, que é tão importante aqui na nossa região. Então, respondendo a pergunta aí do Arthur sobre a opção, e a 24 canastra é uma ração que tem também os aditivos, mas tem monenzina e virginia-micina, que são aditivos, um é antibiótico, outro ionóforo, que melhora também essa eficiência alimentar do animal, amplamente testado, mundialmente conhecido, e que também é uma excelente opção. A diferença entre elas, portanto, é a questão de quais aditivos entram em uma e outra, né? Mas, de toda maneira, com ambos os produtos aí, você vai ficar muito bem atendido, e com toda certeza o nosso representante que o atende vai saber posicionar o melhor produto dentro do que você busca. Ah, mas eu não faço queijo. Não tem problema, essa facilidade ou esse benefício que o Fator LM Mais traz para quem faz queijo, que é melhorar os sólidos do leite, traz também benefício para quem entrega o leite, porque é um leite de melhor qualidade, com mais proteína, com mais gordura, com menos CCS, ele é mais bem remunerado, e com toda certeza só essa bonificação a mais em termos de qualidade do leite vai fazer com que você pague um investimento um pouco mais alto, talvez, num produto mais tecnificado. E temos a ração que começa com 18 proteínas, 22, 24, 27. Por isso que eu disse que uma vai atender a sua demanda, a sua necessidade, e os nossos representantes estão aptos a fazer essa indicação correta. Ok? Esse é o Dr. Rogério Vidal, que tira todas as dúvidas da nossa fazendeirada do Brasil. Agora a época aí também das cavalgadas, né, doutor? Exatamente. Proteinados, ração de qualidade para deixar a tropa mais bonita, né, doutor? Tem que ser da ração Esterra. Apesar da chuva, né? Porque as exposições e cavalgadas têm um propósito de ser nessa época do ano, né? Você tem menos chuva, então um tempo mais firme aí, mais propício para as festividades, lógico, é sempre bem-vindo. Mas o tempo tá mudado. E pinga e galinha, isso é bom demais. Qual pinga? Cai na água capivara. Meu sonho. E vamos lá, a pergunta agora do Marciano Menezes, que é o nosso representante na região de Formiga, atendendo a um cliente, ele também é pecuarista lá, mexe com gado de corte, perguntou se a TIP, que é a terminação intensiva a pasto, está valendo a pena com os atuais preços de insumos e de arroba. Bom, a resposta é sempre começando com depende, né? Depende de qual intensificação você vai colocar, qual é a genética do gado, qual é a disponibilidade de pasto, qual é a densidade animal, ou seja, número de cabeças por área, e também do seu planejamento, porque a única variável mais difícil de ser prevista é exatamente o preço de venda do animal. O que você vai gastar, o que o animal vai comer, o ganho de peso dele, tem uma previsibilidade muito grande. Você tem um índice de acerto aí de 80% a 120%, ou seja, fica muito próximo dos 100% do que a gente busca fazer. Tem o objetivo final, mas o preço de arroba, a não ser que se faça uma trava, que é a grande incógnita do negócio, a grande dúvida. Mas a gente tem também, né, um estudo de mercado baseado no histórico, a questão da Bolsa de Valores, da B3, que te dá um norte do preço que você vai vender. Mas, via de regra, a TIP, que é a terminação intensiva a pasto, onde você deixa a ração à vontade para o animal e a parte de volumoso o animal busca no próprio pasto, você consegue algo aí em torno de 25% a 30%, 35% a mais no seu investimento, se você fizesse uma suplementação normal, e tem em torno de 55%, 60%, 65% a mais de lucratividade. Então, o depende por causa desse monte de fatores,
mais a probabilidade de dar certo é muito grande. Então, isso aí nos dá segurança para indicar e aí os nossos produtos, né, para a TIP. E aí não é qualquer produto. Não vá em busca de preço, porque o animal, quando ele come uma carga de concentrado muito alta, se não for uma ração preparada para isso, você acaba criando problema dentro da fazenda. E esses problemas são principalmente distúrbios metabólicos. Como eu disse na pergunta anterior, a câmara de fermentação do bovino, que é o rumen, é muito sensível. Então, quando o animal come muito concentrado, você dá uma carga de ração muito grande, há uma queda no pH do ambiente ruminal, e isso faz com que o animal tenha timpanismo, tenha diarreia, tenha problema de casco, pare de comer, pare de ganhar peso. Você tem que gastar com medicação, e como falta de planejamento, isso não acontece com 1, 2 animais, acontece com 80% dos animais. Então o prejuízo é muito grande. Então atentem para isso, porque as rações ou núcleos indicados para a TIP tem que ter ração, tem que ter tecnologia dentro dessa ração. E aí nós temos inúmeras opções. Começar pela nossa Prontogel, que é uma ração pronto uso, com milho gelatinizado. Mister Gel, que é uma ração com nível de energia ainda mais alto do que o Prontogel, um pouco menos de proteína, mas muito mais energia. E energia de pronto uso para o animal, que essa gelatinização do milho expõe o amido desse milho e o animal aproveita muito melhor. Salta aí de 65%, 70%, 75% de aproveitamento para 85%, 90%, até 95% de aproveitamento do milho. É realmente um salto muito grande, e isso você vai ver no desempenho do animal. Come menos e ganha mais. Temos a ração suprema, que aí é uma ração farelada. Temos a Mister Beef, que é uma similar da Mister Gel, porém onde é uma ração farelada, então o milho não é gelatinizado, é só transformado em fubá, mas é uma bomba de energia também para quando o animal está dependendo só de encher carcaça, não tem muita necessidade de desenvolver o animal. Então o portfólio é muito grande. Além das rações, temos o núcleo PG15, núcleo PG25, são os núcleos mais de um, né? O Confina Boi, que são produtos utilizados como fonte proteica para você diluir numa fonte energética, como é o caso do fubá, grão úmido ou fubá de sorgo, e você faz essa ração muito próxima de uma ração suprema na própria fazenda, conseguindo reduzir um pouco os custos. Então, é essa a linha de produtos que nós temos voltadas para esse segmento de TIP ou para semi-confinamento. A diferença de um e de outro é que no semi-confinamento você regra a quantidade de ração fornecida ao dia. Tem a dificuldade aí de manejo do fornecimento ser diário, preferencialmente pela manhã, sempre no mesmo horário, e aí você faz o semi-confinamento. E esse fornecimento de ração varia aí de 0,8%, 1%, 1,2%, até 1,5% do peso vivo do animal. E aí entra uma outra alternativa, que seria o proteinado energético turbo, que dá aí em torno de 0,8% de consumo, e você pode deixar à vontade sem a necessidade de fornecimento diário. Então são essas opções, Andresa, para a TIP, e aproveitando o gancho para semi-confinamento e respondendo objetivamente, vale a pena sim, mas vamos tratar cada caso como sendo único, fazer a conta de acordo com o que tem, né, naquela fazenda, naquela propriedade, para que a gente não fuja muito do que foi projetado e do que foi conseguido lá no final. Essa é uma preocupação constante nossa. Bacana, doutor. O doutor traz aí, né, o conhecimento dele para a nossa fazendeirada toda do Brasil. E a Rações Terra entrega em toda a nossa região. Tem aí, gente, suplementos minerais. São mais de 85 produtos no portfólio da Rações Terra. A gente não consegue falar todos, né, doutor? Muita coisa. Dá uma pincelada sempre aqui e o bom, né? Aumentando a linha aí. Nessa quinta-feira, amanhã, tem treinamento dos novos produtos que vão sair, dentre eles rações para peixe também, rações para cães, para gatos. Então, esse portfólio cada vez maior e com nível de tecnologia de ponta aí em nível mundial. Então,
conte conosco aí. Bacana, bacana demais. E aí, dentro dessa questão aí da TIP, quando a gente fala nesses 30% a mais de investimento e 65% a mais de lucratividade, isso é baseado em fatos reais, em fazendas que a gente faz a conta antes de iniciar o empreendimento e depois faz o que eu chamo de colheita. Vamos fazer as contas se realmente aquilo que foi prometido foi cumprido, foi alcançado. Então, em grande parte das propriedades, a não ser que aconteça algum intempério, algum problema sanitário na fazenda, ou geada, enfim, alguma coisa que foge do nosso controle, e aí sim, né, os números podem fugir também do que a gente projetou, mas é sempre buscando as 3 premissas aí da pecuária de corte e leite, que é a sigla MGE, que é a margem, giro e escala. Porque às vezes você tem uma arroba produzida mais cara, Andresa, mas você tem um giro mais alto. Então isso faz com que a lucratividade da fazenda aumente. Você tem mais arrobas por hectare ano. Então você está diluindo seus custos fixos e aumentando o giro dentro da fazenda e aumentando também a escala, porque você consegue aumentar a lotação dentro da mesma área. Se você fornece 1%, 1,2% de ração para um animal num sistema de semi-confinamento, a metade do que o animal vai comer, ele já está pegando no coxo. Então, se é uma área onde você pode colocar 100 animais, você fazendo esse semi-confinamento, fornecendo 1,2% do peso vivo do animal em ração, você pode passar para 200 cabeças dentro dessa mesma área. Ou permanece com a 100, fazendo um deferimento de pasto. Então, tudo é planejado, tudo é feito da melhor maneira possível dentro da realidade de cada fazenda. Bacana demais, esse é o Dr. Rogério Vidal, que vem todas as quartas-feiras com o nosso espaço Fazendeirada do Brasil, no oferecimento da Rações Terra, porque tecnologia em nutrição não custa vale. Quem estava ouvindo nós, doutor? Opa, estava ouvindo aqui o Lucas Coimbra, veterinário aí da região, afamado, que tem um gado de leite de ponta. Forte abraço, Lucas, daqui a pouco te dou o retorno aí. Abraço pro Lucas, abraço também pro pessoal que você falou que escuta nós todos os dias. Sim. Todas as quartas, né? Todas as quartas, filho do Varejão da Economia, vizinho nosso ali das rações. Ah, tá. Foi interessante, estava lá comprando uns ovos caipira, sabe? E aí a proprietária puxou o assunto comigo, que vai brigando com o marido dela. Hoje é dia deles irem em Vargem Bonita. E ela manda sintonizar o rádio. Fala, mas você não é fazendeira? Fala, mas eu sou curiosa, gosto de aprender. Aí eu até lembrei de um ouvinte que mandou uma mensagem para você aí, que você pode sair dando assistência nas fazendas, né? Só de estar assistindo o programa todo dia aqui. É verdade, já tô Bora? aprendendo. Bora, que tem coragem. Estamos contratando representantes. Faça contato conosco lá, senão a Andresa Mendonça pega a vaga. Ah, tá contratando mesmo? Tá contratando mesmo, viu? Eu tô precisando trabalhar, da meia-noite às 4 da manhã até eu vir pra rádio. O dinheiro não tá dando, não. Você precisa de festa? Eu ia falar isso. Cervejada caro, aí você tá doido? Manda lá, quem tiver interesse, faz contato, manda um currículo lá no 379-8851-6218, fala lá com a Fernanda e vai ser um prazer aí estar avaliando o currículo de vocês, batendo um papo, né? Priorizamos aí quem já tem algum domínio técnico e a área comercial, experiência na área comercial, mas estamos abertos lá a novas experiências. Vai com Deus, beleza? A vinheta virou, desvirou, virou de novo. Leva um abraço meu aí pra toda a equipe da Rações Terra, nosso patrão João, patrão Marinês e desde quem prepara o cafezinho até os entregadores. Viu, doutor? Até quarta que vem. Ok, até quarta que vem. Fica aí com Deus, até a próxima. Você acompanhou na Onda Oeste Espaço Fazendeirada do Brasil.